Senhor presidente, demais deputados e deputadas, nesta tarde, gostaria de, nesse momento, abraçar o deputado Paulão, que assume aí a 4ª suplência, e continuar dizendo da nossa tristeza de termos perdido o companheiro Assis. Mas vou usar o tempo da liderança, que agradeço aqui a cedência pelo deputado, nosso líder, Enio Verri, e esse uso desse tempo vai ser para falar com o nosso país, falar para a Câmara dos Deputados, que hoje foi sancionado o PL 1142, que essa casa votou, e volto a dizer que sou muito grata, junto com todos os deputados e deputadas da Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas, Frente Parlamentar que defende os povos quilombolas, aqui na pessoa do deputado Bira do Pindaré, e com a relatoria da deputada Joênia, nossa representante indígena. Estou vendo o tempo contando, mas o nosso tempo é tempo de líder, né? 10 minutos. Então, a nossa companheira deputada Joênia, da Rede, que fez a relatoria, e tivemos aí a oportunidade de conseguirmos a aprovação, praticamente por unanimidade na Casa, no Senado também, e hoje, no último dia, que era o dia de ontem, o presidente da República sancionou, porém, com 16 vetos. E os vetos principais, né, que o presidente retalhou o PL, por exemplo, que previa garantia de acesso universal à água potável, a distribuição de material de higiene e limpeza para desinfecção de aldeias e comunidades tradicionais. Ele vetou a garantia de atendimento de média e alta complexidade, que diferencia os povos indígenas, né? Eles não têm, hoje eles só têm atendimento básico, eles não têm alta e média complexidade. A oferta emergencial de leitos em UTI. Na realidade, os indígenas que estão saindo das aldeias e estão ocupando UPAs e hospitais nas cidades, nós temos quase 500 óbitos, mais de 12 mil infectados, e nós não vimos a sensibilidade do governo com relação a estes itens fundamentais para que se mantenha a vida, para que estes nossos irmãos, que estão aqui no país muito antes de nós, que era uma ocupação de milhões de habitantes. Hoje temos em torno de 500 mil aldeados e próximo a 1 milhão, contando os desaldeados. Mesmo assim, o governo federal não tem o olhar que precisa ter para este povo. Então, garantir assistência aos povos indígenas, às comunidades quilombolas, aos ribeirinhos, às comunidades tradicionais, é fundamental, está proposto e implementado nesse plano emergencial, que garantiria, inclusive, a segurança alimentar, que foi vetado pelo governo Bolsonaro. Vetar a distribuição de cesta básica, de sementes e ferramentas agrícolas, para que os povos indígenas fiquem nas aldeias e dê conta de fazer essa travessia. Vetada a inclusão dos quilombolas certificados no Plano Nacional de Reforma Agrária. Vetada a criação de plano de contingência para cada povo isolado. Vetada a criação de plano de contingência para os isolados, contato recente, feitos pela FUNAI. E tantos outros vetos, até chegar em 16 vetos, sem deixar realmente condições para que os povos indígenas e povos quilombolas e tradicionais possam passar por este momento de pandemia e continuar suas vidas. Então, peço a essa casa a sensibilidade do presidente Rodrigo Maia, de todos os líderes, vamos derrubar esses vetos. É vergonhoso diante do mundo. Aqui no estado de Mato Grosso, com 43 povos, já praticamente com contaminação em todas as aldeias, sem nenhum hospital de campanha, sem nenhum atendimento a mais, os prefeitos das cidades em desespero. Vejo aqui a região do Araguaia, em Mato Grosso, nós temos mais de 22 mil indígenas do povo Chavante, sem a menor assistência,
com aquilo que já tem nos disseis, que já faziam cotidianamente, que não dá conta deste momento de pandemia. Então, senhor presidente, demais líderes, todos os deputados, também pedir aqui ao presidente do Senado, vamos fazer a reunião do Parlamento Brasileiro e derrubar esses vetos. E aquilo que foi aprovado do PL, precisamos imediatamente que seja posto em vigor, que o governo dê o mínimo necessário aos povos indígenas. Estamos vendo a sociedade civil no Brasil fazendo fortemente campanhas, ajudando alguns governadores, prefeitos, muitos deputados. Aqui eu quero agradecer a bancada de Mato Grosso, que tem sido parceira nesta luta. A ministra Damares disse que vem ao Estado na próxima sexta-feira. Espero que venha acompanhado da saúde. Os povos indígenas aqui não precisam de reunião, de eventos, de entrega de algumas coisas, né? De algumas cestas. Isso aqui os indígenas não precisam. É uma pandemia. Estão internados, né? E precisando do apoio, de fato, do que concerne à saúde. Eles não têm remédios, não têm UTIs, não têm atendimento para aquilo que estão precisando neste momento. Então, vamos unir as nossas forças, defender os povos indígenas, é defender a nação brasileira, independente de coloração partidária. Aqui no Mato Grosso, nós não temos nenhum partido que tem 2 parlamentares, cada um é de um partido. E nos unimos em defesa dos povos indígenas. Muito obrigada, senhor presidente. Quero que passe o restante do tempo para a deputada Luziane Lins. Muito obrigada e peço a contribuição de todos os senhores para derrubarmos os vetos e colocar os povos indígenas em condições de fazer a travessia nesta pandemia. Deputada Luziane. Quanto tempo eu tenho? Eu não consigo ver. 5 minutos. Senhor presidente Rodrigo Maia, boa tarde a todos os deputados e deputadas. Eu queria, em primeiro lugar, aproveitar o uso aqui da